Fala galera, aqui é a professora Suzana do conteúdo de arte do Bernardo Mascarenhas. O que a gente está fazendo aqui é a correção dos PETs. Então, se você já fez os PETs, mas quer verificar as respostas corretas ou quer fazer uma revisão do conteúdo, pode ficar. Se você ainda não fez os PETs, pode fazer junto comigo para não perder 2020, ainda dá tempo de você passar de ano. Beleza? Então vamos lá. Aqui a gente vai começar a partir do PET 2, porque, como vocês sabem, no PET 1 não teve o conteúdo de arte. O conteúdo começou a ser incluído no plano de estudo da Secretaria de Educação a partir do volume 2. Então, vamos pegar o volume 2, semana 1. Então vamos lá. Aqui a gente já começa na primeira página com o título O que aprendemos quando estudamos arte? A gente está iniciando um ciclo novo, né? A gente está no primeiro ano do ensino médio, então é sempre bom a gente lembrar o que é a disciplina de arte, o que a gente está fazendo, o que esperar desse conteúdo. Então vamos acompanhar o texto. O que aprendemos quando estudamos arte? Existem na escola muitas dúvidas sobre o estudo de arte. Há ainda opiniões de que a arte não possa ser concebida como um campo de estudo que possibilita conhecer o mundo no qual vivemos e a nós mesmos como seres sociais. Vou pular aqui um pouquinho, a partir daqui, ó. A arte nos torna conhecedores de distintas maneiras de intervir no mundo, elaborando expressões de maneiras poéticas, metafóricas, imagéticas, sonoras e sinestésicas. O que isso quer dizer? A gente tem o hábito de enxergar a disciplina de arte como um espaço de brincadeira, de desenho, uma coisa que não tem conteúdo. Mas a disciplina de arte, ela tem conteúdo sim. A arte é uma linguagem que a gente precisa estudar para a gente dominar, para a gente conseguir se expressar de uma maneira mais interessante. Vamos pular esse parágrafo aqui e já chegar aqui no trecho que ele começa a falar sobre a história da arte propriamente. Na antiguidade, entre os séculos 400 a.C. a 300 a.C., era predominante o pensamento de que, para ser arte, tinha que ter uma técnica precisa e com padrões específicos para serem reproduzidos. Ou seja, para ser uma obra de arte, deveria ser feito um trabalho minucioso, cuidadoso e virtuoso, com um acabamento impecável. Deveria ainda expressar uma reflexão moral e ética para ser considerada bela, pois a beleza só poderia ser acessada por meio dos valores. É por isso que, quando observamos as expressões de arte egípcia, grega, persa, constatamos o registro dos valores civis dessas sociedades, bem como as rotinas e práticas por eles desenvolvidas. Então a gente vê aqui nas imagens, ó. Aqui na figura 1, a gente tem uma figura de arte egípcia. Então você vê aqui, é um rapaz que está usando o serviço de 2 bois, o trabalho de 2 bois para arar a terra. Por que isso é importante para os egípcios? A gente sabe que foi justamente no Egito Antigo que se desenvolveu a agricultura. Ali no Vale do Nilo, você deve lembrar da disciplina de história. Para os egípcios era muito importante registrar essa atividade da agropecuária. Aqui a gente já vê uma peça de arte grega. Aqui é um vaso de cerâmica e a gente vê 5 figuras humanas correndo. Então a gente tem que lembrar que na Grécia foi justamente que se desenvolveu as Olimpíadas. Então, para os gregos antigos, o atletismo era uma atividade muito importante. Então, é uma coisa que é recorrente nas obras de arte gregas. Então a gente vê aqui, ó, exercício 1, observe as imagens a seguir e resolva as questões. A gente já observou, vamos ver quais são as questões. Se você tiver o PET impresso em casa, você pode copiar as respostas. Se não, você pode fazer no seu caderno. Aí você vai pegar uma página do seu caderno e vai escrever o cabeçalho direitinho. PET, volume 2, conteúdo de arte, semana 1, exercício 1, letra A. Descreva as imagens. O que você vê expresso nas imagens? Na figura 1, a gente já viu ali, tá aqui. A imagem apresenta uma ilustração de um homem guiando um arado de bois, fazendo uso de um chicote. Ao fundo, vemos alguns hieróglifos, que são a forma de escrita dos egípcios. Ao fundo, vemos alguns hieróglifos e abaixo das figuras principais, um tipo de vegetação. Ok, figura 2.
A imagem mostra um vaso pintado com a representação de figuras humanas. São, ao que parece, 5 homens correndo na mesma direção. Letra B. Quais práticas, valores importantes da sociedade egípcia e grega estão expressas nessas imagens? A figura 1 parece representar a rotina do trabalho no campo, demonstrando uma técnica agrícola. Já a figura 2 talvez faça referência à atividade física. O atletismo era uma atividade muito valorizada na Grécia, civilização que criou as Olimpíadas. Letra C. Fundamentado na leitura do texto, por qual motivo essas imagens foram reproduzidas naquela época? Essas imagens foram produzidas dessa maneira em razão da tradição do virtuosismo da arte antiga. A arte da antiguidade representava os valores daquelas sociedades e a rotina daqueles sujeitos através de um trabalho minucioso e cuidadoso. Agora a gente vai para a semana 2. Na semana 2, a gente vai dar um salto temporal. A gente já vai começar a ver a questão da Idade Média. Então, vamos ao texto. Representatividade e imaginação. Na Idade Média, as principais obras produzidas na Europa tinham o objetivo de representar as histórias bíblicas nas igrejas e castelos. Tendo em vista que a maioria da população era analfabeta, os desenhos, esculturas e pinturas facilitavam os ensinamentos dos valores cristãos católicos. Vamos pular esse parágrafo. Porém, com o Renascimento, o artista teve mais autonomia para criar, refletindo os ideais daquela sociedade. Por esse motivo, a obra de um artista só seria considerada elevada e bela se nela houvesse uma racionalidade expressa por meio da criatividade, imaginação e subjetividade. Dentro desse período renascentista, as obras deveriam ser desenvolvidas por meio de estudos matemáticos e da anatomia humana. Então, o que a gente entende aqui? Durante a Idade Média, as pessoas não frequentavam a escola, não sabiam ler. Então, para que elas entendessem, toda a Europa era católica, mas para entender a religião, para entender a Bíblia, as pessoas não conseguiam acessar por meio da leitura, porque elas eram analfabetas. A arte exercia esse papel de contar as histórias bíblicas, de explicar a Bíblia para a população. Já no Renascimento, o objetivo passa a ser outro. O Renascimento já veio com toda uma carga de ciência, de estudo, uma coisa muito mais fundamentada no estudo. Então vamos ver a questão. Diante dessas definições, classifique as imagens abaixo como Idade Média ou renascentista. Para vocês verem melhor, eu vou colocar na tela a imagem desse Jesus. Essa obra chama Jesus e os 12 discípulos. É uma imagem espanhola que mostra justamente os 12 apóstolos olhando para a figura de Jesus Cristo. Você pode reparar que aqui a anatomia não está correta. A gente tem uma questão muito séria que a cabeça está muito pequena, a perna muito comprida, a partir do joelho até o pé, olha essa distância, o ombro muito estreito. A gente não tem ainda o estudo da anatomia. Essas figuras emboladas, a gente não sabe muito bem qual é a distância, como que elas estão, isso é uma escada? E você pode perceber que essa imagem também não tem assinatura, a gente não sabe quem foi o artista que fez, porque na Idade Média a arte não era muito valorizada, era só um meio de acessar as histórias bíblicas. Então, essa aqui é claramente uma imagem medieval da Idade Média. Já a figura 2, que chama A Escola de Atenas, é uma pintura feita por um artista chamado Rafael, um artista muito importante do Renascimento, que vocês já conhecem por causa das tartarugas ninja, porque as tartarugas ninja têm o nome em homenagem aos artistas renascentistas. Rafael, Michelangelo, Leonardo, que seria o Leonardo da Vinci, e Donatello. Esse aqui é o Rafael. Você pode reparar que as imagens da frente, as figuras que estão na frente, são maiores do que as de trás, justamente para indicar esse distanciamento. A gente já tem uma questão que é a perspectiva. Esses arcos, à medida que eles vão ficando mais longe da gente, eles vão ficando menores. Isso é uma técnica de desenho que vem da geometria, que é um estudo que se faz para representar os espaços de uma maneira mais realista. Então essa é uma imagem renascentista. A figura 3 é a Pietà de Michelangelo. A palavra pietà em italiano significa piedade. Se você olhar, isso é uma escultura em mármore.
e representa a figura de Maria segurando o corpo de Jesus, que já está morto depois da crucificação. Se você reparar, a anatomia do corpo de Jesus Cristo está absolutamente perfeita, porque os artistas renascentistas faziam estudos anatômicos, inclusive com cadáver, para entender quais eram os tamanhos dos ossos, dos músculos, aonde os músculos ficavam, para fazer o corpo com perfeição. Pode reparar que os tecidos também caem de uma maneira absolutamente perfeita. Então, como isso exige muito estudo, a gente pode perceber que é uma figura renascentista. A última figura é mais uma figura de Maria segurando Jesus, mas nesse caso, o bebê Jesus. Você pode reparar que o tecido já não cai com tanta perfeição quanto na Pietà. O tecido parece que é duro, não parece que ele está caindo, passando pelo braço. O bebê Jesus parece um mini adulto. Olha a proporção da cabeça em relação ao resto do corpo. Você já viu um bebê assim? Isso não envolveu nenhum estudo anatômico, então a gente pode perceber que é uma imagem medieval, da Idade Média. Voltando ao material, aqui a gente vê que na figura 1 é a Idade Média, figura 2 Renascimento, figura 3 Renascimento, figura 4 Idade Média. Número 2. Escolha uma das imagens e descreva o que está representado nela, indicando qual o possível discurso ou interpretação da obra. Aqui eu fiz uma escolha pessoal, escolhi a escultura do Michelangelo, que é uma obra de arte que eu gosto muito, mas você pode escolher o que você preferir. Caso você queira, pode copiar essa resposta que está correta. A figura 3, a Pietà de Michelangelo, representa o momento em que Maria segura em seus braços o corpo de Jesus, seu filho, morto após a crucificação. Imagino que a intenção do artista seja comover o espectador através da beleza e da perfeição da forma. Número 3. A partir do contexto que foi criado, medieval ou renascentista, discorra sobre a função social da obra escolhida na questão 2, de acordo com o texto. Se fosse uma obra medieval, a função social provavelmente seria de comunicar uma história bíblica, mas não é o caso, porque é uma obra renascentista. Então, Pietà foi criada em um contexto renascentista e, portanto, visa não apenas representar uma passagem bíblica, mas emocionar o espectador e enaltecer os dogmas católicos. Então aqui a gente já está na semana 3, mais um salto temporal, a gente vai parar lá no século 20 já. Então vamos ao texto. A arte e o espectador. Aqui a gente vai pular esse parágrafo. Nesse período, a arte é produzida para propiciar uma experiência estética no espectador, na pessoa que aprecia a obra. A experiência estética é entendida como a potencialidade da obra causar no apreciador análises, reflexões e pensamentos sobre si mesmo, sobre a sociedade, bem como levá-lo a refletir sobre o contexto de criação da peça artística. Sua intenção é despertar no espectador a interação com a obra, desencadeando análises e produção de conhecimento por meio da reflexão de si e da sociedade. Aqui a gente já está falando sobre a arte moderna, que já abandona esses conceitos de beleza, de valores morais, e a gente passa a falar sobre uma reflexão crítica dentro do campo da arte. Observe a figura. Essa figura é a reprodução de uma obra do Salvador Dalí, que chama A Persistência da Memória. Você pode ver que ela não tem nada de realista. Esses relógios estão derretidos, esse ambiente não parece real. Você já viu uma paisagem dessa maneira? Vou colocar aí a imagem da persistência da memória para você ver com mais detalhe. Isso não é uma paisagem realista. Essa imagem não existe, só existe na imaginação do artista. A atividade 1 pede que você observe a figura e responda as questões. Letra A. Descreva a imagem, o que você vê nela. Veja uma paisagem desértica, árida, com vários relógios que parecem derreter. Uma imagem absolutamente surreal. Essa palavra surreal não está aqui à toa. O Salvador Dalí era um artista de um movimento chamado surrealismo, justamente porque as imagens que eles produziam não tinham a ver com a realidade, tinham a ver com os sonhos. Na letra B,
o enunciado pede: para você, essa pintura é uma obra de arte? Por quê? Eu não respondi essa pergunta porque é uma pergunta muito pessoal. Então você vai ter que responder: por que ela é uma obra de arte? Na letra C, o enunciado pede: que sensações a imagem te provoca? Também uma resposta pessoal. Não coloquei nenhuma resposta aqui, porque qualquer resposta teria a ver com a minha percepção da obra, eu quero saber a sua. Pode escrever o que você sente mesmo. Se você acha que é uma obra estranha, feia, esquisita, não tem problema. Você não precisa achar a obra de arte bonita. Você pode sentir outras coisas, incômodo talvez, o que você quiser. Na letra D, ele pergunta: o que você faria se fosse um crítico de arte e recebesse essa obra para ser avaliada? Se você trabalhasse num museu, numa galeria de arte, o que você acharia se essa obra fosse exposta? Você acharia que ela tem lugar no museu? Ela deve ser considerada uma obra de arte? Então isso foi a semana 3. Agora, a semana 4, a gente já dá mais um salto, menor dessa vez, e a gente começa a conversar sobre a arte contemporânea. Vamos ao texto. A arte na contemporaneidade, entre a crítica e a relação. Vou pular esses 2 parágrafos para o vídeo não ficar muito grande e a gente vai partir daqui. Os artistas do século XX, até os dias de hoje, querem questionar esses padrões estéticos, perfeccionistas, ligados a uma técnica que deve ser muito bem executada. A arte pensada a partir dessa época buscou experimentar materiais diversificados, explorando a criatividade e a casualidade. Isso quer dizer que o artista buscava liberdade para criar. Este não se apega às demandas sociais e ideais de beleza. Buscava se expressar por meio de sua criação. Para isso, recorria ao uso de materiais considerados inusitados para a época, que nunca foram pensados como uma possibilidade artística. Vamos pular um pouquinho. Em outras palavras, o espectador torna-se coautor da experiência estética, a lidar com as perspectivas provocadas pelo artista. Aqui a gente vai ver um exemplo. Observe algumas imagens da obra Através, de Cildo Meireles, instalada em Inhotim. Vou colocar na tela imagens dessa obra, porque aqui vai ficar muito complicado de você entender do que se trata. Isso é uma instalação, uma forma de arte que não existia antes da contemporaneidade. É uma obra de arte que é um cômodo onde você entra, caminha, percebe as coisas que o artista colocou ali para você apreciar. Ao lado dessa obra tem um texto que explica mais ou menos do que se trata. Tá aqui no material, então eu vou ler para você enquanto você vê as imagens para ver se a obra passa a fazer mais sentido para você. Através. Essa obra foi feita entre 1983 e 1989. Com materiais diversos. Através está entre as obras de Cildo Meireles, nas quais, por meio de jogos formais, com as formas, com materiais cotidianos, o artista lida com questões mais amplas, com a nossa maneira de perceber o espaço e, em última análise, o mundo. Trata-se de uma coleção de materiais e objetos utilizados comumente para criar barreiras, com os mais diferentes tipos de uso e cargas psicológicas, desde uma cortina de chuveiro até uma grade de prisão, passando por materiais de origem doméstica, industrial e institucional. Sempre em dupla, os elementos se organizam com rigor geométrico sobre um chão de vidro estilhaçado, oferecendo diferentes tipos de transparência para os olhos, que, à distância, penetra a estrutura. O convite é que o corpo experimente de perto essa estrutura, descobrindo e deixando para trás novas barreiras. Com sua conformação labiríntica e experiência sensorial de descoberta, Através e seus obstáculos aludem às barreiras da vida e ao nosso desejo, nem sempre claro, de superá-las. Se você observar, essa obra é o que a gente chama na arte contemporânea de instalação. É um espaço, um cômodo, que você pode passear e perceber a obra de uma outra maneira, de uma maneira que antes da arte contemporânea não era possível. Nesse caso, o artista usou vários obstáculos que são comuns na nossa vida, mas não nas artes, para criar um labirinto. E esse labirinto ele chamou de Através.
Então, ele está fazendo justamente o contraponto entre esses obstáculos que impedem a nossa passagem, mas o que a gente quer é atravessar ele. Que na questão 1, letra A, o enunciado pergunta: quais objetos e matérias compõem a obra? Desde uma cortina de chuveiro até uma grade de prisão, passando por materiais de origem doméstica, industrial e institucional. O artista faz uso de materiais totalmente inusitados, que são materiais que a gente não esperaria ver numa obra de arte. A letra B pergunta: de que maneira o público interage com a obra? O público é convidado a caminhar por esse labirinto, pisando em cacos de vidro estilhaçado e percebendo a obra através de uma série de barreiras e obstáculos. Letra C. Com base no texto, essa obra pode ser considerada uma arte contemporânea? Justifique sua resposta. Sim. Essa é uma obra de arte contemporânea na medida em que questiona padrões estéticos, fazendo uso de materiais diversificados e inusitados. O artista deixa a beleza de lado e convida o público à reflexão. Claramente é uma obra de arte contemporânea, né? Que quer vários paradigmas das artes, inclusive a forma como a arte se apresenta. Uma instalação é uma coisa muito característica da arte que está sendo feita hoje em dia. Na letra D, quais as reflexões que o artista gostaria de provocar no público? Essa obra nos faz refletir sobre todos os obstáculos concretos e metafóricos que nos machucam, limitam e separam. Então aqui a gente termina a semana 4, esse foi o PET 2, eu espero você no PET 3. Até lá!